Irmãos, eu tinha colocado uma ordem, mas aí eu resolvi mudar, porque... Opa, aí... Eu fiquei ansioso. E aí a gente vai falar hoje sobre ansiedade uma vez, já deixar esse gigante de lado. Eu listei aí algumas causas possíveis para um congelamento da nossa fé, de modo que faça com que ela entre em crise. E acho que acabei fazendo um quiasmo e deixei o meu assunto predileto bem no meio, não é? Que é sobre ansiedade, ficando 2 antes e 2 depois. Tá ok? Nós vamos tratar hoje sobre ansiedade, sobre como a ansiedade pode nos congelar. Vamos deixar a Bíblia aberta em Mateus, capítulo 6, porque já eu vou entrar nesse texto. Mateus capítulo 6. Eu quero rapidamente mostrar para vocês como é que acontece esta progressão no capítulo 6. O capítulo 6 ele não é um bloco inteiro, ele tem algumas divisões e algumas separações bastante interessantes. Na verdade, esse texto ele é dividido em 2 grandes blocos. Ok? Em um primeiro bloco, ele encerra um assunto que ele inicia no verso de número 1, e depois ele entra no nosso assunto. Então eu vou deixar esse assunto de lado. Primeiro assunto, qual é? Segue aí no texto da sua Bíblia de Mateus 6. Em Mateus 6, no primeiro versículo, você já consegue olhar e ler que Jesus vai falar sobre exercer a vossa justiça. Na teologia judaica, existiam 3 formas de piedade, 3 maneiras pelas quais você podia mostrar que era uma pessoa piedosa. Falando em língua, recebendo... Não, nada disso. Existiam 3 formas, e essas 3 formas são colocadas aí em ordem, que é dar esmola, orar, em público principalmente, e jejuar. Esmolar, orar e jejuar eram as 3 formas de piedade. E eu falei da estrutura do quiasmo porque Jesus usa essa estrutura aí. O quiasmo é quando a parte principal fica no meio e você tem algo antes e algo depois. É tipo um quadro, só que feito por escrito, onde a moldura está no começo, a gravura está no meio e tem uma moldura no fim, criando uma espécie de entrechaves. E se você observar, para Jesus a esmola e o jejum não são tão importantes quanto a oração. Porque Jesus começa a falar sobre esmola, verso 2 a 4. Depois ele vai falar sobre a oração, e Jesus gasta um bom tempo sobre a oração, e é neste contexto que nasce a oração do Pai Nosso, ou oração do Senhor, verso 9 em diante. E então ele retoma no verso 16 a questão do jejum, encerrando assim as 3 formas de piedade. Como devemos esmolar, como devemos orar, como devemos jejuar. Mostrando que a gente deve fazer as 3 coisas. Não devemos concentrar-se ou nos concentrarmos só em uma, mas fazê-las todas. E então, a partir do verso 19, Jesus muda de assunto. Já não é mais o assunto das 3 formas de piedade. Mas ainda estamos falando de como viver de modo piedoso. Por quê? Porque o contexto geral e maior é o contexto do Sermão do Monte. Então Jesus está falando, é um sermão só, ele não parou. Ele começou lá no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, finalzinho. E nós estamos no meio. E Jesus começa a falar sobre um assunto, no verso 19, que, na minha opinião, vai terminar apenas no verso 34, que é quando Jesus muda de assunto de novo e vai falar sobre juízo, que não deve ser temerário, início aí do capítulo 7. É nesse outro subcontexto
onde Jesus fala sobre, está na sua Bíblia aí, né? Tesouro no céu, luz e trevas, dois senhores e a ansiosa solicitude da vida. Tudo isso que eu li, você pode riscar, jogar fora. Nada disso é Bíblia. Bíblia é o versículo. Essa partezinha em cima aí são os editores da Bíblia tentando fazer sua vida mais fácil e acabam fazendo sua vida mais errada. Então você pode riscar isso fora. Mas é neste contexto, então, que você tem o verso 25. E é a partir daí que a gente começa. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, congelados pela ansiedade. Eu quero, antes de entrarmos então no nosso tema mais a fundo, pedir mais uma vez que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus amado, nós apenas ansiamos pela volta de Cristo. Mas algumas vezes os nossos olhos se desviam do autor e consumador da nossa fé e a ansiedade se instala em nossa vida, nos paralisando, congelando a nossa fé, nossas atitudes, fazendo que a gente realmente se afaste do Senhor, esfriando o nosso relacionamento contigo. Pedimos perdão por isso, mas também pedimos que o Senhor nos abençoe agora, quando formos estudar esse tema, para que ele não seja apenas estimulante intelectualmente, mas que ele estimule o nosso ser interior a movimentar-se, a sair desta frieza, deste congelamento, que nos leva ao movimento, que nos faça andar e andar em direção a Ti. Por isso, ó Deus, nós te pedimos no nome de Jesus que esteja conosco agora. Amém. Amém. Congelados pela ansiedade. A primeira coisa que eu quero fazer é que, bom, eu não sei, eu estou tentando provocar vocês, mas pelo visto eu estou chovendo no molhado, todo mundo está de boa, então essa vai ser mais uma tentativa de balançar vocês até vocês caírem desse galho aí, não é? E hoje eu quero provocar de verdade, porque uma das coisas que eu vou falar aqui, vocês vão ter uma vida inteira de pessoas dizendo que o que eu vou falar está errado, que o que eu vou falar não é bem a verdade. Eu vou desafiar a noção de ansiedade, porque veja bem, nós estamos num acampamento, nós vamos falar de ansiedade da perspectiva bíblica. Logo, eu não vou falar de ansiedade, porque ansiedade não é uma coisa que se trata dentro da igreja, não é uma coisa que se trata em acampamento, não é uma coisa que se trata com Bíblia. A ansiedade se trata com ansiolítico. Vocês ainda não estão na fase de tomar. Mentira, estão sim. E logo, logo vocês estarão encarando situações que são barra pesada. No começo a gente até acha legal, começa a trabalhar, começa a comprar as nossas coisas, mas aí a vida dá passos em pouquíssimos anos. Novamente, não tenho profetizado sobre a vida de vocês, mas quando o boleto começa a vir no seu nome, quando a conta vem no seu nome, quando você chega, e vocês estão provando isso aqui nesse acampamento, quando você chega em casa para jantar e o jantar não está pronto, porque a menos que você faça, não tem jantar, aí você começa a sentir, mas ainda não é o parto, são as primeiras contrações. Quando você percebe que agora a conta está no seu nome, tudo é sua responsabilidade, mas você tem emprego, vai bem. Mas aí tem a tal da crise do país. Anote o que eu estou falando. Não haverá tempo onde as pessoas não usarão a crise do país como desculpa. Pergunte para os seus pais. Antigamente tinha a crise do país, não é? Aí veio o plano Collor, que trouxe uma crise para o país. Aí a gente escapou dessa crise entrando no plano real e a gente descobriu que na real a gente não tinha dinheiro. E aí hoje a gente está numa nova crise. Porque antigamente a gente achava que estava numa crise. Porque sempre tivemos numa crise, mas hoje a gente olha para trás e fala, nossa, até que estava bom, né? Pelo menos pingava. E aí eu vou falar de algumas estatísticas que eu espero balance em vocês e que sejam estarrecedoras. Nós vamos começar falando sobre o que a gente vive. Vocês não vivem mais no mundo moderno, nem na Idade Média, vocês não estão no século XVI nem XVII. Quem nos dera? Nós vivemos num mundo muito ruim, muito feio, chamado pós-modernidade. É horrível. E neste mundo,
a primeira coisa que você vai entender, ou precisa entender, é que você vive em um ambiente ansioso. Não é que pessoas são ansiosas. A vida está estruturada, a cultura mundial está estruturada para que você esteja projetado para ter ansiedade. Esquisito será se você não tiver. Lembrando que eu trouxe alguns dados aqui só para balançar, porque eles estão um pouquinho desatualizados. Quer dizer que todo número que você vir aqui já aumentou, tá? E todo número que você vir aqui será terrível. Por exemplo, estima-se que quase 20 milhões, né, 19,1 milhões de adultos entre, olha, a sua idade, sejam afetados pela ansiedade. Eu aposto que você sabe que tem mais coisa por vir, você está ansioso para ver o que vem, não é? No Brasil esse número já é maior e meu dado ainda está atrasado. Então, quando esse levantamento foi feito, alguns poucos anos atrás, 3, 4 anos atrás, estimava-se que isso dava aí 19 milhões da população, não mundial, mas norte-americana, não é? E as desordens de ansiedade generalizada ocupam quase 3% dessa fatia. Lembrando que desordem da ansiedade generalizada significa ter ansiedade por tudo e qualquer coisa sem maiores explicações. Então, lembrando, essa primeira slide é bem chatinho mesmo, mas vamos lá. Outra coisa é que se você ainda não acha que esse é um assunto para você, lembrando que você, mulher, é ainda 2 vezes mais suscetível do que um homem. Então, mulheres são mais ansiosas do que homens. É fato. Então, você estava se perguntando isso, você tem outros problemas. Ira é um problema muito maior em homens do que em mulheres. Mas ansiedade é um problema maior. Problema maior não significa que não existam homens tendo isso. Recentemente, eu sei que vocês não têm nem tempo nem interesse, mas eu estava em algum lugar, sim, estávamos numa padaria, e acho que a pessoa esqueceu a televisão ligada na Globo, porque essa é a única explicação. Não é? E aí estava passando, até acordei a minha esposa para o fato, que eles estavam entrevistando pobres homens, coitadinhos, que estavam passando por transtornos alimentares, né? E houve realmente um aumento de transtornos alimentares em homens. E como eu dei uma palestra recente sobre transtornos alimentares, eu sabia as estatísticas. Então um monte de homem lá chorando as pitangas de estarem magrinhos, coitados, não querem comer, tem não sei o que e tal. Lembrando que 92% dos casos é feminino. E hoje o aumento de homens dentro das desordens do transtorno alimentar ainda não alcançaram 10% dos casos. Então aumentou muito. Mas quando a gente fala em porcentagem, a gente diminui o número. Mas nós estamos falando de muita gente. E aí a gente divide esses números de maneira muito ruim. Por exemplo, quem é que nunca ouviu falar de toque? Tem gente que até brinca e diz que tem, né? Toque, eu tenho toque, não gosto de ver as coisas tortas, né? Tem toque, olha lá, viu? Deus falando aí. Deus tem toque, né? O que é toque? Transtorno obsessivo compulsivo. A gente do aconselhamento bíblico também tem um nome para isso, mas a gente não usa esses nomes. Isso é o que você vai ver se você for ouvir sobre este assunto em qualquer outra perspectiva que não a bíblica. A gente rebatiza. A gente é crente, a gente gosta de batizar, né? Então a gente rebatiza tudo isso com outros nomes. Por aspersão, que a gente é presbiteriano. Não é? Alguns eu adoraria batizar por imersão, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, na verdade, você não tem toque, você tem tique. O nome certo é tique, anota aí. Risca toque e põe T-I-C, tique, transtorno idolátrico compulsivo. Ui, doeu. Você não tem desordens do pânico, então é medroso mesmo.
né? Mas isso a gente já falou na primeira palestra, né? Você não tem desordem de estresse pós-traumático. Você é teimoso porque você não quer superar e nem aprender com as coisas que acontecem na sua vida. Mas falando assim fica tão pesado. Falando assim parece que eu estou errado. A pessoa já está sofrendo. O fardo de ter uma ansiedade, o fato de você ter... Nem vou falar que a gente tem a desordem de pânico, que ela é mais antiga, e depois disso você ainda tem, dentro das desordens da ansiedade, as fobias específicas. A gente está falando de coisa muito séria, inclusive aqui em casa. Nós estamos falando de cerca de 12% da população brasileira. Isso dá, assim, não é hoje, lembrando que meus números estão levemente atrasados. Essas coisas tendem a aumentar, infelizmente. Mas você sabe quanta gente dá 12% da população, mais ou menos? Quantas pessoas no Brasil hoje sofrem com ansiedade? 24 a 25 milhões de pessoas no Brasil estão sofrendo. Sabe qual a probabilidade de você conhecer alguém com ansiedade? Muito grande. Sabe qual que é a probabilidade desse alguém ser você? Também muito grande. Tem muita gente por aí e tem muita gente com ansiedade. E a pergunta que a gente precisa fazer é, afinal de contas, como é que a gente está definindo a ansiedade? Tudo isso depende. Tá? Os livros técnicos dizem que a ansiedade precisa ser distinguida entre uma desordem e uma ansiedade normal. Então existe uma ansiedade que é normal, todo mundo tem, e que não é patológica. Digamos que você está ansioso para casar. Eu soube que tem gente aqui que vai casar daqui a um mês e está com zero ansiedade. Parabéns, né? Alma limpa. Né? Mas se tivesse levemente ansioso para entrar no seminário, levemente ansioso para mudar de país, levemente ansioso para ganhar aquele presente, fazer aquela idade, ansioso para conversar com aquela pessoa, ansioso para saber o resultado do exame, da prova. Nada disso é errado conforme o mundo. Nada disso. Eu vou dizer que é errado. Eu vou defender que é errado. Tá? Você não vai escapar. Na literatura psicológica, não médica, porque nada disso é medicina, eles vão dizer que existe uma diferença entre uma desordem da ansiedade e uma ansiedade normal, tá? Que é quando as suas emoções causam sofrimento ou disfunção. Olha que definição técnica muito boa, né? E o que seria isso? Ansiedade é uma emoção antecipatória, ou seja, aquela sensação de antecipação a um futuro evento imaginário ou real. E eu acho isso muito legal porque essa é uma boa definição, apesar de não ser bíblica e apesar de não ser cristã, é uma boa definição. O que é ansiedade? Ansiedade é você sofrer por antecedência. Isso é muito comum. Né? Eu só não sei como é que as pessoas descobrem certas coisas. Por exemplo, eu estudava no colégio em frente ao Campo de Marte, lá em São Paulo. Então, uma vez, aconteceu um acidente de um avião que tentou arremeter e não conseguiu e caiu na rua, ali em frente ao colégio. E a minha janela dava de frente a janela da sala, né? Dava de frente para a pista. Então, a gente estava olhando para o professor e o professor estava olhando pela janela, vendo o avião passar. E aí ela chamou a gente não viu muita coisa, mas a gente viu já o avião no chão e tal, corpos carbonizados, horroroso, não é? Depois disso a gente começou, óbvio, eu era adolescente, mas eu me interessei pelas notícias que falavam daquilo. E uma das coisas que eles falaram foi que não era para a gente se preocupar, porque vendo, olha que loucura, pensa aqui comigo, tá? Aqui. Não era para o pessoal ficar preocupado, porque na hora que o avião estava caindo, os tripulantes, vendo que eles iam morrer, eles morreram. Antes do avião cair.
Então, quando o avião caiu, bateu no chão, explodiu, os corpos deles ficaram queimados, numa morte horrível e dolorosa, eles já estavam mortos. A pergunta é, como é que eles sabem disso? Quem falou isso para eles? A caixa preta não deu, tá todo mundo morto aqui, vou pôr... Não tem como você saber disso, não é? Mas a gente gosta de ter a ideia de que as pessoas não sofreram. O pior não é esse, o pior é que a ansiedade é esse mesmo sofrimento em vida. E o pior, pode ou não acontecer, porque a ansiedade, ela se preocupa com o futuro. E o problema não é se a questão é imaginária ou real. Se o perigo é imaginário ou real, o problema é o futuro. Você está sofrendo por antecipação. Você é uma pessoa preocupada. O que é ansiedade? Ansiedade é uma apreensiva expectativa ou preocupação excessiva e incontrolável, como se o indivíduo, em particular, seja impotente para desligar ou diminuir. Você fica ansioso, você fica tenso e você não consegue desligar essa tensão, você não consegue desligar essa ansiedade. Eu também gosto dessa definição, a gente também se sente assim. E não é uma coisa de agora. A gente já sabe disso e já sabe que Jesus sabia, porque ele disse pra gente não andar ansioso. Mas esse é o ponto, a sensação de que você está, e me permitam aí mostrar para vocês. Cadê? Mostra. Vai, filho. Não era isso que eu queria, não. Ok. Ih, pequenininho demais. Morreu. Volta. Não. Ai, acabou tudo, né? Era surpresa. Ai. Tá difícil. Você tá tentando botar errado. Ai. Tô ansioso demais. Tô ansioso. Para com isso, irmão. Parei. Aí, Eu tô apertando o botão errado. Eu aperto pra ir, ele aperta pra voltar. Aperto pra ir, ele aperta pra voltar. São dois ansiosos tentando resolver um problema. Essa é a palavra que eu quero que vocês destaquem aqui, nesse slide. Incontrolável. A sensação de que você não tem controle sobre as suas emoções. A gente vive numa sociedade que insiste com você que você não tem controle sobre as suas emoções. E o pior, sempre tem alguém que está na reunião do conselho, sofrendo disciplina, porque comeu lanche antes do recreio, e diz que pintou um clima, que não deu para segurar, que foi forte demais. Não pode não, irmão. Não é? Então, é incontrolável. Não é. Não é incontrolável. Não é. E só porque eu citei esse exemplo e tocou fundo no coração de vocês, lembre-se de José do Egito, que quando chegou na casa do patrão, que estava viajando, encontrou a patroa nua, convidando-o para se deitar com ela, e não pintou um clima, não rolou um incontrolável, ele foi embora, ainda que com as roupas rasgadas, porque ele disse, como faria eu tal loucura contra o meu Deus? Não é incontrolável. Mas, aí vem o outro slide, que vocês já viram que era surpresa, porque existem muitas sugestões espúrias para que você trate a sua ansiedade, e elas pipocam ao seu redor, porque eles insistem que a ansiedade pode ser tratada de várias formas, com ou sem medicamento, e todas essas sugestões perdem o foco. Nenhuma delas é realmente boa. Nenhuma delas realmente ajuda, trata ou resolve. Você abriu a sua Bíblia em Mateus. Agora nós vamos para um texto que eu vou retornar a ele depois, mas vamos abrir lá para começar o processo de tratamento, começar o processo de espancamento. Vamos lá. Filipenses 4:6. Nós vamos bater nessa ansiedade até ela morrer. O meu problema com a ansiedade é que ela permanece. Vamos lá. Filipenses 4:6.
Olha aí na sua Bíblia, o que que diz? A primeira frase. Não andeis ansiosos. Não tem mais. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso, até aí. Por coisa alguma. Meu ponto não é andeis ansiosos. A gente já sabia disso que Jesus já falou. Até aí nada de novo, apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo diz para nós que a gente pode ficar ansioso, que a gente não pode ficar ansioso. Então, Paulo diz assim, há um limite para a ansiedade. Então a gente só não pode ficar ansioso de coisa alguma. Logo, existe uma ansiedade que é normal. Qual? A pecaminosa. E tem a ansiedade excessiva. Qual é? A muito pecaminosa. Então existem dois tipos de ansiedade, a normal e a excessiva. A normal é pecaminosa, a excessiva é muito pecaminosa. Por quê? Porque Paulo nos dá a seguinte sugestão: é melhor para a sua saúde não ficar ansioso de coisa alguma, certo? Confere? Está aí na sua Bíblia isso? Não? Não? O que tem na sua Bíblia? Não é uma sugestão? Recomendação médica? Não? Alternativas? O que é que você tem na sua Bíblia? Ordem. Ordem? Quem deu essa ordem? Em Filipenses foi Paulo. E em Mateus? Jesus. Vamos construindo essa argumentação. Sabemos que não devemos andar em ansiedade. Alguns acreditam que a ordem de Jesus diz respeito somente a caracterizar a vida pela ansiedade, como se a ansiedade se tornasse um estilo de vida, mas, olha só, a gente já tentou desfazer uma brecha. Aí vem a pessoa e diz assim, não, peraí, Jesus disse para a gente não andar ansioso, mas não há nenhum mal de você, por vez por outra, ficar ansioso, visitar a ansiedade, visitar o seu coração uma vez aqui, outra lá. Não é que eu vivo ansioso, eu fico ansioso só de vez em quando. Não é que eu não sofro de ansiedade, eu só fico ansioso antes da prova. E se a prova for muito importante, aí dá até piriri, né? Nunca teve problema com isso. Quando você foi tirar carta, você foi de boas, né? Todo mundo sofrendo e você, como é que é? Glória a Deus. Pronto, é simples assim. Ansiedade zero. Não foi assim? Hein? Alguém aqui já fez concurso na vida? Não? Já? Já? 2? 3, 4, moleza, né? Ansiedade zero. Você dorme tranquilo na noite anterior, descansa em Deus, acorda no poder e vai na tranquilidade e a paz de Cristo que excede tudo. É assim? Não. Sabe por que não é assim? Que vocês são pecadores. Eu não estou dizendo que vocês são melhores do que eu, nem piores, nem estou dizendo que, miseráveis pecadores que fizeram concurso. Vocês têm que estar na faculdade aí. Ok. Quem já teve as primeiras provas na faculdade? Quem descobriu o que é ansiedade? É fácil, né? Moleza. Faculdade é o melhor lugar para a gente ter ansiedade. Quem estava ansioso antes da primeira aula na faculdade? Ninguém vai levantar a mão, que é tudo pecador, né? Aí tá, além de ter ansioso, além de ter ansiedade, mentiroso agora. Só aumentando a quantidade de pecados. Meus irmãos, é de chamar a atenção as soluções que alguns cristãos apresentam para o problema da ansiedade. Eu vou falar aqui de alguns cristãos. Prestem atenção, porque isso aqui está no Brasil. Não é cristão tipo, Gary Rossman. Não, vou citar gente da pátria. Um autor sugeriu que os leitores guardassem sua ansiedade para momentos específicos, pela manhã ou pela noite. Então, fala assim, não dá para evitar ficar ansioso. Ansiedade é uma coisa natural, ansiedade é uma coisa da vida. Nós estamos na pós-modernidade, ansiedade é um fato. Você vive ansioso, sua sociedade é ansiosa, tudo que você tem ao seu redor estimula a ansiedade. Não tem jeito, é tipo, eu não como frango com hormônio, então você não come frango, então não tem como você não ficar ansioso. Então como é que você faz? Guarda a ansiedade para de manhã ou de noite, aí você passa o restante do dia tranquilo, é tranquilo, de boa, pega trânsito, relaxa, entendeu? De boas. Pegou o trânsito, o rádio não está funcionando, cante louvores. Isso aí.
Deixa para ficar ansioso quando você chegar em casa. Aí você chega em casa, fecha o quarto, ansioso, a ansiedade vem, aí você queima a ansiedade lá, fica ansioso. Depois você relaxa, volta, e aí, não, estava ali ansioso, agora já passou, né? Essa foi a sugestão de um pastor. Em sua conta, um período indicado de tempo dedicado à ansiedade podia até ser terapêutico. Está em livro, tá? Ele sugere, esse autor brasileiro, separar 15 minutos a cada período, ou seja, 15 minutos de manhã, 15 minutinhos à noite, meia hora por dia de ansiedade só, que representa 1% de um dia produtivo de 12 horas. E parece uma prescrição bastante promissora, porque aí você não vive ansioso, você só tem ansiedade ali 15 minutinhos de manhã, aí sai, vai trabalhar, trabalha assim zen, tranquilo, não é? Né? Só na maracujina, e à noite você fica mais 15 minutinhos ansioso, toma um banho, janta, dorme tranquilo. Qual que é o problema? Qual que é o problema? O que está errado nisso aqui? O que está errado é que o cálculo que a gente fez a partir de 2 textos bíblicos, um do apóstolo Paulo e outro do Senhor Jesus, registrados por Mateus, é que o ensino do Novo Testamento é consistente e totalmente diferente. Você não observa nem Paulo nem Jesus, que na época dele já tinha ansiedade, sugerindo que a ansiedade seja normal, sugerindo que você devesse reduzir a ansiedade, que você pudesse ficar ansioso em alguns momentos do dia ou da semana. Eles ordenaram que jamais tivéssemos ansiedade. E aí então a gente vai para as definições. O que é ansiedade biblicamente falando? Aí agora começa a ficar ruim. Por que você está congelado pela sua ansiedade? Porque você não sabe o que é ansiedade. Volta para Mateus, por gentileza. Deixa a sua Bíblia aberta lá em Mateus 6, a partir do verso 19, que eu quero trabalhar algumas coisas com você a partir desse texto. Eu quero primeiro que você observe que ansiedade é, em essência, uma reação inadequada às situações. Reagir biblicamente às situações da vida e então você reage com ansiedade. Ansiedade é deixar-se dominar por um outro Senhor que não Jesus Cristo. E o Senhor que domina a vida do ansioso é o Deus preocupação. Por isso que você não tem toque, você tem tique. Você adora a preocupação compulsivamente. Vamos olhar para o texto e observar ele com um pouquinho mais de cuidado. Ansiedade... Gostou, né? Ansiedade é um sinal de idolatria. Se você observar o verso 25, dá uma olhada lá. O verso 25 diz assim: por isso, não diz? Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Não é isso aí? Acertei? Está na sua Bíblia? Ótimo. Por isso o quê? Por isso o quê? Por isso. Ninguém começa uma frase assim. Por isso, né? Você está no acampamento, olhando a menina de longe, olhando o rapaz de longe, aí você chega e diz assim, por isso... Por isso, né? Por isso eu resolvi, como é que é? Por isso o quê, meu querido? Quem é você? De onde você vem? Né? De onde vens? De rodear a terra? Sai, Satanás. Agora, por isso é um contexto. E eu acabei de mostrar para vocês, olha a armadilha do rato aí. A gente acabou de observar no texto que o texto tem 2 assuntos e que um deles termina. Logo, como começa o outro assunto, você não tem uma conclusão começa no verso 25. No verso 19, Jesus começa a trabalhar questões, e ele trabalha dois lados dessa mesma questão. E o assunto, observa aí, é idolatria. Ou não é? 19. Ele diz o assunto é idolatria. E agora vamos mudar de assunto. Por quê? Porque Jesus está tratando de vários assuntos no Sermão do Monte.
bem-aventurado, como é que deve tratar o irmão, a correta interpretação da lei. Depois ele fala sobre a correta interpretação das formas de piedade. E agora ele vai falar sobre idolatria. Que na cabeça dessas pessoas, idolatria era só quando você ajoelhava diante de uma imagem de escultura e ficava se curvando. E Jesus diz, não. Idolatria é um negócio que fica no coração. Idolatria é um negócio que você carrega dentro da sua alma, porque você não pode servir a dois senhores. E aí ele fala sobre os tesouros no céu. E ele fala sobre você acumular tesouros aonde a traça e o ladrão não podem alcançar. E ele fala, vocês estão dando ouvidos para cegos e surdos, ou seja, gente que não enxergou direito, gente que não entendeu direito, mas que se tornou seus mestres. Por isso, não andeis ansiosos de coisa alguma. Vê se essa não é a sequência do texto. 19, 20, 21, depois 22, 23, 24, e aí você tem o verso 25. Não é isso? Essa é a sequência. Então, por que a ansiedade é um pecado? Porque ela é um sinal de idolatria. Vamos desafiar aqui, vamos mexer com os seus brios. O soco que eu quero te dar no estômago é que ansiedade não é o que você achava que era. Você chegou aqui hoje achando que a ansiedade era uma doença. Você chegou aqui imbuído do pensamento do mundo. Não é à toa que a sua fé congelou. Não é à toa que a Nárnia da sua vida está debaixo de um inverno sem fim. Porque a bruxa do gelo congelou seu entendimento nas coisas do mundo. Você só vai descongelar no dia que você aquecer a sua mente com o fogo do Espírito. Nossa, que linguagem! O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que enquanto você pensar que ansiedade é uma doença e não um pecado, porque é uma idolatria, você nunca deixará de ser ansioso. Por quê? Porque o mundo diz que no máximo você vai ter uma ansiedade normal. Esse é o máximo que você atinge. Ansiedade em níveis normais. O que a Bíblia promete para quem confia em Deus? Não viver ansioso. Ansiedade zero. Não acredita? Pois é. Lembra que... você não lembra que você estava dormindo. Mas brincando, não é você não. Vocês lembram que ontem à noite eu contei que pessoas normais têm até 3% de blastos e quando Deus me curou eu saí com 0? Ou seja, eu saí mais saudável do hospital do que uma pessoa normal que nunca teve leucemia? Esse é o tipo de Deus que quando restaura a sua vida, Ele não te dá o mínimo aceitável. Nosso Deus é o Deus do 100%. Deus não fecha uma porta para abrir uma janela. Deus, quando fecha uma porta, Ele abre um portal. Essa ideia de que Deus vai dar o mínimo, Deus vai dar o mais ou menos. Eu sei que a gente acaba contando um pouco da vida e vidas com milagres, você fica achando que o seu milagre vai chegar. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Mas eu me lembro quando eu estava para me casar, e eu muito pobre, seminarista, a gente, quando é seminarista, casa no poder de Cristo Mestre, que dinheiro a gente não tem. E aí eu fui tentar um financiamento pela Caixa Econômica e a pessoa não me animou não. O cara que eu mandei os documentos, ela olhou lá para o Olerite e falou, você tem muita fé, né? Porque com esses números... E aí ela falou, olha, na minha larga experiência, e eu ouvindo, né? Na minha larga experiência de 5 anos, muito tempo de experiência, eu ouvi. Eu nunca vi um caso como o seu ser aprovado. E aí, nas contas lá, ela fez, olha, no máximo, a Caixa aprovaria 90%, não dá 100% no seu caso. Você vai lutar por alguma coisa entre 90% e 97%, mas geralmente dá menos. Quer dizer, a Caixa pagaria uma parte, eu teria que pagar a outra à vista. Eu já tinha trabalhado algumas vezes na vida, tinha um pouquinho de FGTS e tentei. O máximo que meu caso permitia era um 97% do financiamento. Adivinha quanto que saiu da Caixa de financiamento para eu casar? 97%. Aí, ou seja, ela disse que eu não chegaria na metade, ela disse qual era o máximo, eu cheguei no máximo. Oi.
50 por 57, então. É uma coisa do tipo assim. Não, não era metade do valor. Porque a gente deu a FGTS e completou. Crise no casamento. A questão é que a taxa não cobriria todo. E no final ela cobriu. Isso. Isso. Só que o restinho que sobrou, o milagre não é esse. O milagre é... Vocês estão olhando para o milagre errado. O restinho que sobrou, que eu teria que pagar do bolso, era exatamente o valor do FGTS. O milagre é esse. O milagre é que eu não tirei nada do bolso. O milagre é que eu pedi a Deus para casar e Deus deu. A esposa e a casa. E a esposa vem e corrige você, que era 50%. É uma bênção, que ela lembra dos números. Mas o meu ponto é o seguinte. A caixa cobriu e o que sobrou era justamente o que eu tinha. De reserva. Só tinha aquilo. E era aquilo. Quando a gente casou, a pobreza era tão aguda que às vezes acabava o dinheiro antes do mês. Não sei se vocês experimentam isso, mas eu já experimentei. Né? E eu me lembro quando eu saía para trabalhar, porque eu não era só seminarista, eu também dava aula. E minha esposa me mandou naquele dia para dar aula e ela falou, era dia de pagamento, ela falou: meu querido, a gente precisa de tantos reais para cobrir a conta do mês. E eu falei: vem dando tanto, que era um pouco menos. Vou dar um número fictício aqui para não arriscar errar. Mas ela falou assim: precisa de 120 reais e as aulas estavam dando em torno de 80 por mês. E eu fui naquele dia achando que eu ia voltar com 80, pensando como é que eu ia fazer para conseguir o restante. E naquele dia, gente que nunca tinha vindo à aula para pagar, resolveu aparecer, pagar, e eu voltei com 120 reais para casa. O que eu quero dizer com isso é que nós temos um Deus que não está prometendo a você o mínimo aceitável. E o que você vai conseguir com o remédio? Viver com a sua ansiedade. O que a Bíblia está dizendo para você? Primeiro, que a ansiedade não é um mal do século, uma doença da qual ninguém escapa. É pecado. E Deus não quer que você tenha um pecado mais ou menos, um pecado num nível aceitável, um pecado que você consiga administrar. Deus quer tirar o pecado. Pecado é uma coisa com a qual você conviva. Não, tem um pecadinho aqui, eu mentia muito, agora só minto um pouquinho, só minto de vez em quando, e só mentirinha branca, né? Antes eu pecava, né, era uma mentira rainbow, né? Agora é uma mentirinha só branquinha ali e tal. Não, não, a ansiedade é um pecado e Deus não quer que pecados estejam na vida dos crentes, esse é o meu ponto. Então, quer seja 50, 90, 100, Deus quer limpar, zerar, acabou, não tem. Não é você está curado e sai com 5%, 10%, 30% de blasto, sai com zero. Quando Deus limpa a sua vida do pecado, Ele quer 0% de pecado. Idolatria é pecado. E o contexto de Mateus prova isso. Se você não quiser ir para o contexto de Mateus, eu posso ir para Filipenses. Porque em Filipenses é dada uma ordem. Se você recebe uma ordem e você não obedece à ordem, você está desobediente. É pecado, não tem escapatória. Se você está ficando ansioso por causa disso, está em pecado. Porque a ansiedade é um sinal de idolatria. Cadê? Vai. Isso. E aí eu já falei. Ansiedade é tanto idolatria quanto desobediência. E agora, olha para o texto aí, em Mateus 6, e vamos falar como é que a gente resolve isso. Por quê? Porque eu prefiro que a ansiedade seja pecado. 1000 vezes. Por que eu prefiro que a ansiedade seja pecado? 1 milhão de vezes. Não? Ninguém sabe? Porque a ansiedade como doença não tem cura. Você sabia disso? Se um dia você for a um especialista da área, e aí tem vários profissionais da área psi, e eles disserem a você, tem ninguém aqui fazendo psicologia, né? Se tiver, que ótimo. Esquenta não, que um dos grupos que eu mais frequento lá no Mackenzie é o grupo de psicologia. Como é duro
que crentes como eles creiam no que vocês estão ouvindo e ainda tenham que ouvir todos os dias que é uma doença. Agora, vamos fazer um exercício, que eu quero que vocês olhem para o texto. Vamos fazer um exercício aí. Quem está dizendo que ansiedade é um sinal de idolatria? Quem está dando uma ordem que pode ser desobedecida? Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Confere? Quem era Jesus Cristo? Um grande mestre, não é isso? Uma pessoa com muita luz. Quem era Jesus Cristo? Deus encarnado, Deus conosco, Emmanuel. Jesus Cristo, ou Deus que o enviou, sabia todas as coisas? Mas só até a época, né? Porque o que veio depois, Deus foi aprendendo à medida que as coisas foram evoluindo, certo? Não? Deus sabe até o que a gente ainda vai inventar? Deus sabe até o que vai acontecer, a gente vai descobrir? Se a gente um dia descobrir a cura do câncer, Deus já sabia? Deus já sabe as doenças que viriam? Na época de Jesus não tinha AIDS, Deus já sabia que a AIDS existiria? Sim? Deus já sabia que a ansiedade seria considerada uma doença? Pelo povo, sim, né? Mas Deus sabia. Deus sabia que a ansiedade seria hoje considerada uma doença. Por que então Ele resolve dar uma ordem para a gente não ficar ansioso? Por que Jesus não nos deu um remédio? Uma receita caseira? Por que Jesus, sabendo de todas as coisas, chamou a ansiedade de pecado? Por que Jesus, podendo nos ajudar, não fez? Porque se a ansiedade é um pecado, então o assunto é outro. O que mudou com o tempo? Simples, meus queridos. Tudo que era pecado virou doença. Se virou doença, quem não é mais culpado? Não, você. Você falou eu? Desculpa. A pessoa. Ah, desculpa. Entendi outra coisa. A pessoa, você. Exato. A pessoa deixa de ser culpada. Isso. Simples assim. Ela passa a ser vítima. Ela passa a ser coitada. Eu não estou dizendo para você chutar o ansioso e dizer assim, sai pra lá, pecador, está em pecado, disciplina aqui, pastor. Não é isso. Não é isso não. Você tem que lidar com qualquer outro pecado, você tem que estender a mão e ajudar o seu irmão, mas o ponto é que na medida que você luta para que as pessoas entendam que você na verdade está doente, você não entendeu a cura que Jesus quer te trazer. Jesus quer livrar você da ansiedade. Ou seja, por que eu coloquei aqui a palavra esperança? Porque se a ansiedade for uma doença, não tem esperança para você. Você está fadado a viver com ansiedade para o resto da vida. Você está fadado, você já sabe o nome do remédio que você tem que comprar para o resto da sua vida. Agora, se a ansiedade for pecado e você admitir isso, então a solução para o seu problema já veio, já aconteceu, já morreu e já ressuscitou. Tem esperança para você ansioso, tem redenção para você ansioso. Existe esperança para você ficar livre da sua ansiedade. Agora, se ansiedade para você trata com remédio, então vai tomando aí. Porque não tem cura. Agora, ansiedade, se for pecado, tem solução, tem cura. Jesus claramente diz que ansiedade é pecado, e como é que a gente trata a ansiedade se ela é pecado? Tudo começa com oração. Aí a gente volta para Filipenses. Vamos lá? Alguém lembra qual que era Filipenses? 4:6. Vamos lá. Por que tudo começa com oração? Não é hora que melhora, nem hora que resolve. Não é para você orar expulsando a ansiedade, não é? Mas o apóstolo Paulo começa dando a medicação, ensinando para você que você descongela da ansiedade, aquecendo o coração com a comunhão com Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma, a gente já leu. Continuem a leitura do verso, quem achou aí? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Pela oração e pela súplica. Por que a gente fica ansioso, meus irmãos, com as coisas que vão acontecer no futuro? Porque a gente gostaria de controlá-las.
a gente gostaria de antecipar e resolver. A gente fica ansioso porque a gente, no lugar de confiar em Deus e depositar a nossa confiança no plano dele, a gente tem um plano melhor e quer que Deus o abençoe. Mas como a gente não tem garantia, a gente fica ansioso. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será? Será? E Paulo diz, ora. Diz para Deus o que você gostaria, diz para Deus o que você espera, diz para Deus o que você quer e tranquilize o seu coração. Não é isso que ele está dizendo? Faça conhecida diante de Deus o quê? Olha para o texto aí. O quê? Vossas petições. Isso. Você quer que dê certo? Diga. Porque se deu errado, o seu coração está trabalhado na obediência. Você quer que dê certo? Diga. Eu estava visitando uma pessoa que estava para fazer uma cirurgia e essa cirurgia podia tanto salvar a sua vida, como dando errado seria o seu fim. Ela morreria. E todo mundo dizendo que vai dar certo, todo mundo dizendo que vai dar certo. Você sabe como é que eu sou, né? A pessoa começa a ver, eu tenho medo de falhar. Você sabe como é que eu falo, né? Falei lá na primeira palestra, já quebro logo a expectativa falsa. Mas essa pessoa, como é que funciona no mundo real isso? Aqui no acampamento eu brinco muito, o humor para mim é um instrumento, um recurso para você gravar informação, mas essa pessoa ia operar, se a situação era séria, ela podia morrer. E aquela tensão, o que o Jonatas ia dizer, né? E eu ia dizer exatamente a mesma coisa que eu disse. Existe a possibilidade de morte mesmo, mas todo mundo dizendo que vai dar certo, e a pessoa apreensiva. Todo mundo dizendo que vai dar certo. Eu perguntei quantas pessoas vieram te visitar, como é que as pessoas falaram, todo mundo disse que vai dar certo, todo mundo disse que ela tem que crer, que Deus está conosco. E eu perguntei, você continua apreensiva? Ela disse que sim. Falei, curioso, não é? 400 profetas de Baal dizendo que vai dar certo e ela não se convenceu. Aí eu sentei com ela e falou, você está preparada para caso dê errado? Era tudo que ela queria ouvir. Você está preparada caso dê errado? Vamos pensar, e se der errado? Aí depois que a gente tratou, e se desse errado, o que aconteceria se ela morresse? Ela acalmou. Aí ela falou, poxa, agora que eu pensei sobre o que daria errado, eu estou mais confiante que pode dar certo. Curioso isso, né? Por quê? Porque agora ela não estava mais ansiosa. Então a gente orou. Como é que a gente cura a ansiedade? Primeira coisa, você sabe que pode dar errado, mas você quer que dê certo. Vamos orar e vamos dizer isso para Deus. Deus, nós queremos que dê certo. Como não é a gente que manda, o Senhor faz o que o Senhor achar melhor. Se der certo, o Senhor atendeu o nosso pedido. Se der errado, o Senhor fez a sua vontade. Em qualquer uma das situações, o Senhor sai glorificado. Põe o nosso coração na sua glória. Porque a gente quer muito o nosso coração aqui, ó, no nosso umbigo. Aí a gente só orando, a gente tira o nosso coração do umbigo e põe o nosso coração na glória de Deus. A história final é que ela fez a cirurgia, sobreviveu, está bem, se recuperando. Isso já faz alguns anos. É que isso lembra muito uma situação recente, mas eu não estou falando dessa. Embora eu também tenha feito o mesmo processo. Isso vale para você também. É uma maravilha viver sem ansiedade. De vez em quando acontece comigo. Aí quando eu estou muito ansioso, eu descubro que a minha vida de oração está podre. Como é que anda a sua vida de oração? Não precisa responder. Eu sei que é ruim. Existia um puritano no passado que disse assim, quer humilhar um crente? Pergunta para ele como anda a sua vida de oração. Se você está muito satisfeito com a sua vida de oração, peça a Deus riqueza, porque Deus já te deu humildade. Como é que você está satisfeito? A gente nunca está satisfeito com a nossa vida de oração, mas se você está muito ansioso, a primeira pergunta que você tem que fazer é, como anda a minha vida de oração? Você congelou na ansiedade. Próximo passo. Verso... lá em Mateus. Jesus começa primeiro dizendo que você não sabe... Deixa eu só ver se eu não estou adiantando material.
que você não sabe observar as coisas com atenção. Olha lá. Verso 25 diz que você só não devia ficar ansioso pelas coisas da sua vida, pelo que você vai comer, pelo que você vai vestir, e é isso aí. Agora, quase nada sobra depois disso, né? Paulo vai resumir que é coisa alguma, e Jesus ainda lista. Mas quando ele começa a ensinar-nos a observar, verso 26, observai as aves dos céus, elas não fazem nada e têm. Aí, verso 27 vem a primeira bordoada, que eu não vou ler agora. Verso 28 ele aponta para os lírios. Eles não fazem nada e têm tudo, né? Inclusive mais bonitos do que Salomão, verso 29. E aí eu quero ler agora o verso 27 e o verso 30 juntos, para você entender onde eu quero chegar. Vamos lá? Verso 27 e depois verso 30, na sequência. Pode ler. E eu vos digo que nem mesmo como Salomão... Não, meu irmão, o 27 primeiro. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estrutura? Isso, essa linguagem não é uma má tradução da palavra ansioso, cuidados. Mas na Bíblia que eu estou usando, diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, poderá acrescentar um côvado? Mais ansioso que você esteja. Por que você... Aí, a essa altura, eu explico. Por que eu peguei a ansiedade como um tema para congelados? Porque a ansiedade faz isso. Sabe quando você está muito ansioso para alguma coisa, sabe o que você faz? Resposta: nada. Você trava, você congela. Eu não sei se é com vocês, mas comigo acontece assim. Quando eu estou muito ansioso para terminar um trabalho, para terminar um texto, eu sento na frente do computador e passo horas preocupado com o prazo, preocupado com ter que terminar, e quando eu vejo o dia acabou e eu não escrevi nada. Já experimentou isso? Não me disse ansiedade. Você está congelado pela ansiedade. A ansiedade congela você. É horrível, né? Como é que a gente descongela? Primeiro, você faz uma coisa muito fácil. Mantém o olho aberto e passa a observar ao invés de só olhar. Agora, em consonância com isso, leia outra pessoa aí o verso 30. Isso. Que eu vou mandar ler mais um versículo ainda. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Isso. Agora eu vou pedir para que você leia o verso 30. Você é outra pessoa, né? O verso 32. Porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Bem sabe o vosso Pai Celestial de que necessitais de todas essas coisas. A bordoada vem agora. Sabe qual é o problema da ansiedade? É que a ansiedade te congela, que a ansiedade te trava, que a ansiedade é um pecado, que a ansiedade é uma idolatria. Eu queria dizer para você que enquanto você está embarcando na onda do mundo e chamando a ansiedade de doença, você está cometendo um crime federal que pode custar a sua vida. Porque eu quero que você entenda a profundidade disso. Ansiedade não é um problema pelo que ela causa a você. Ansiedade é um problema pelo que ela diz de Deus. O que ela diz de Deus? Vamos lá, pensa. Você acabou de ler o versículo. Pensa, olha para o texto. Que Deus não sabe dessa necessidade. Não, cara, pior. É limitado? Não, que Deus não te ama.
Ele só mandou o próprio Filho para morrer por você. Quando você fica ansioso, você está dizendo, Deus não me ama ao ponto de demonstrar. Ansiedade é Deus não cuida, Deus não sabe, Deus não ouve, Deus não me ama. Sabe para quem que você está dizendo isso? Para o único que sabe o que passa dentro do seu coração. Deus toma a ansiedade como algo pessoal. E eu sei que é pessoal porque ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e as riquezas, ou a mamon, se você preferir, que é a palavra original. Ou seja, Deus está dizendo, você não pode confiar em mim e desconfiar de mim ao mesmo tempo. Deus toma isso como algo pessoal. Ansiedade é uma ofensa pessoal a Deus, porque a ansiedade diz, sem palavras, não se ouve nenhum som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Deus, eu não confio em você, porque você não me ama. Tá bom para vocês? Ainda tem mais 2 slides. O apóstolo Pedro, vamos lá, tem mais textos para a gente observar aí. O apóstolo Pedro, com o propósito de dar peso ao seu argumento, nos lembra o texto de Provérbios. Então eu vou precisar que você faça as 2 coisas. Primeiro que você abra, alguém aqui desse lado aqui, abra em 1 de Pedro 5, para a gente ler os versos 5 e 6, e alguém aqui desse lado abra em 2 outros textos. Provérbios 3, 34 e Tiago 4, 6 a 7. Achou ruim a anterior? Espero que você ache desesperador o que eu vou falar agora. Porque é muito fácil a gente tratar a ansiedade da perspectiva da confiança. Eu não confio em Deus. A gente fala pecado como se fosse uma coisa, eu não confio em Deus, tenho dificuldade de confiar em Deus, eu tenho um problema com isso. Eu estou aconselhando recentemente e 2 pessoas na mesma semana falaram isso. Eu peguei um livro escrito assim, Confiança em Deus, e eu peguei e disse, eu estou pensando se eu vou sugerir essa leitura, eu tenho um problema com isso, eu não confio em Deus. A pessoa fala isso, né? É como se a pessoa falasse assim, olha, aqui tem o BNDES. Eu já roubei esse banco aí. O que é? Eu já... de boa, assim? Saiu? Não, eu já recebi propina desse camarada aí. Né? A gente fala isso. Olha o que esses textos vão dizer para vocês de pesado. Provérbios 3, 34. Eles zombam dos zombadores, mas concedem graças humildes. 1 de Pedro 5, 5 e 6. Pode ler. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Percebeu? Pedro está citando Provérbios. Agora a gente vai para Tiago, capítulo 4, versos 6 e 7. O que diz lá? Nada? Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Joia! Linguagem interessante essa. A falta de humildade é, em primeira instância, um problema diante de Deus, pois acima de todos devemos nos humilhar diante dele. A recusa em se humilhar é uma recusa diante de Deus. Você estava quem estava em Pedro aí? Pedro 5. Eu li só o 5. Isso. Agora lê o 6. Lê o 5 com o 6. Certo.
Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, trato uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Você está tentando... Ok, entendi o papo da humildade. O que isso tem a ver com ansiedade? Simples. Simples. Se você está tentando resolver um problema na sua vida que Deus já conhece e já providenciou e você não ora pedindo a Ele, quem que você quer que resolva o seu problema? Alguém acertou? Fala alto aí. Você. Quando você quer resolver um problema que Deus já resolveu, o que você está dizendo para Deus? E como é que você acha que Deus enxerga isso? Isso. Da mão de Deus, o que Deus faz? Ele só relaxa e deixa a mão dele pesada cair em cima da sua cabeça. Você não entendeu ainda? Lutar contra Deus é o Capitão América segurando a mão do Thanos. Chega um momento que o Thanos até fala: ele faz força, né? Você não tem como. E o meu problema é com você ansioso, comigo na minha ansiedade, é o verso 33 de Mateus. O que diz aí? A pessoa que for ler, por favor, leia com o verso 32, porque o verso 33 é uma continuidade do 32. Então leia o trem inteiro, 32 e 33. O que diz? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Todas essas coisas lhe serão dadas, todas essas coisas lhe serão acrescentadas, dependendo do contexto. Você não tem, diz Tiago, porque você pede mal. Você não tem porque você pede para a pessoa errada, que antigamente a gente pedia errado para a pessoa certa. Você é ansioso porque você quer resolver o seu problema. Você não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Por que Jesus diz, busca o reino de Deus? Gente, mas se eu buscar o reino de Deus, eu não vou ter comida. Jesus diz, esquece a comida. Comida quem cuida sou eu. E se eu não buscar o reino de Deus, eu não vou ter roupa. Esquece a roupa, quem cuida da roupa sou eu. Mas se eu não cuidar, e o meu corpo e a minha vida, esquece essas coisas. Eu já sei de todas elas, eu já cuidei de todas elas. Isso é comigo, deixa comigo. E eu, o que eu faço? Você busca o meu reino. Mas isso aí é fácil demais. Eu aprendi, Deus, que Deus ajuda quem cedo madruga. Tem esse versículo? Está lá em Heresias 4:35. É isso que você aprendeu, é isso que você vem sendo ensinado. Sabe por que você fica ansioso? Porque você não acha que madruga suficiente. Porque você não está vendo Deus recompensar você na medida que a sua balança cósmica pende para o seu lado. Deus, estou bem na fita, cadê a bênção? Deus, estou aqui na oração e no dízimo. Por que o devorador não sai de casa? Deus, estou aqui, vou à igreja todo domingo, eu participo dos ministérios da igreja. Por que esse câncer? Por que essa doença? Por que essa falta de emprego? Por que essa crise em casa? Por que eu não sei do futuro? Por que eu não posso controlar o futuro? E Deus diz assim, deixa o futuro comigo. Como é que ele diz isso? Basta cada dia o seu próprio mal. Onde que está isso? Está aqui, nesse texto de Mateus. Está ali, verso 34. É o verso seguinte. Olha aí. Não é para olhar, é para ler alto aí. Lê. Pode ler. Qualquer uma pessoa que saiba ler, pode ler. Não vos inquiereis, pois pelo dia da manhã, porque o dia de manhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Está aí no texto ou não está? O contexto não é o mesmo. Meus irmãos, aí eu encerro. Glória a Deus. É a única parte em que o cabo da ciola acerta.
A gente não sabe ser grato a Deus pelo que tem e a gente não sabe dar graças a Deus pelo que vem. A gente quer controlar a ansiedade, agride a Deus porque ela é soberba, porque ela diz, joga em mim que eu mato no peito e bato de primeira. Deus resiste ao soberbo. E por último, Deus considera a solicitude da vida, a ansiedade, que é o desejo de ter tudo sob controle, como falta de ações de graças. Por quê? Porque basta cada dia o seu próprio mal. Você esqueceu que as misericórdias do Senhor vão se renovar amanhã e que a misericórdia é suficiente para amanhã, mas que misericórdia é igual maná? Não entendeu? Misericórdia é igual maná. Você não pode juntar misericórdia hoje para você ter suficiente para amanhã. Se você juntar muita misericórdia hoje para dar aquela economizada para usar para a semana, né? Vai apodrecer, porque Deus vai dar misericórdia suficiente só para aquele dia. E amanhã? Não, calma, amanhã, quando você abrir a porta da sua casa, vai ter um manazinho ali, suficiente só para aquele dia. E a gente não gosta de suficiente, a gente gosta que sobre, né? A gente é meio italiano, né? A gente gosta que sobre. A gente gosta de que todos comam e ainda sobre para mais 4 ou 5 pessoas. Errado. A última migalha que você vai pôr na boca é aquela que sacia. E depois disso acabou. Porque é suficiente. Deus vai, toda manhã, quando você abrir a porta, estará lá a misericórdia suficiente para aquele dia. Basta cada dia o seu próprio mal. Mas você não consegue dar graças por Deus. Você quer dar graças pelo que Ele deu. Essa é a diferença. Por isso que ele diz, busca primeiro o reino dos céus. O ponto não é, Deus, obrigado pelo que o Senhor me deu. Não, eu estou agradecendo porque o Senhor vai me dar. Observou? Volta lá agora, porque essa expressão ela não vem de Mateus. Eu estou explicando em Mateus para mostrar a consistência. Mas a gente encerra com Filipenses 4, 6. Olha lá que é exatamente isso que ele diz quando ele fala sobre a gente depositar diante de Deus com orações e súplicas com ações de graça. O que eu não li para você? O verso 7. O que acontece quando você ora com ações de graças, ao invés de ficar ansioso? Olha lá, verso 6, aí eu termino o verso 6 e você completa com o 7. Não sei quem é você, mas você vai ler. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, quer dizer, eu posso ficar ansioso com nada. E tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que eu ganho com isso? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ansiedade? Zero. Paz. Sabe por que você não tem paz? Ansiedade é ausência de paz. Se você é ansioso, você não tem paz. Você não pode ser um gelo que pega fogo. Ou você é crente, ou você tem medo. Ou você é crente, ou você é frustrado. Hoje você aprendeu que ou você é crente, ou você é ansioso. Não dá para ser as duas coisas. Quando você está com ansiedade, você está errado. Não tem jeito. E o remédio, o que eu faço? Não sei. Não é problema meu. Não fui eu que receitei. A minha receita é muito simples, mas é difícil. Sabe, remédio que você sabe que é ruim e vai ter que tomar? Parece tão simples, mas é tão difícil. É uma vida de oração constante. Ficou ansioso, diz para Deus. Confiar em Deus. Tem coisa mais difícil que confiar em Deus? Não, pastor, meu problema é outro. Confiar comigo é tranquilo. Alguém aí confia em Deus de todo o coração? Também não. E ações de graças. Eu não consigo ser grato pelo incerto. Eu sempre sou grato pela certeza.
Assim, eu não agradeci ainda pelo churrasco, quero ver se tem carne. Aí a gente chega, Senhor, eu agradeço por essa carne que eu estou vendo aqui. Você consegue ser grato por amanhã? Você consegue ser grato pelo fato de que amanhã vai ter misericórdia suficiente para o dia de amanhã? Em ações de graças? Porque aí a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai habitar em você, vai te acompanhar? Não. Ela vai criar uma camada protetora que impede que o gelo acumule. Diz o texto aí que ele vai guardar o seu coração. É tipo um ki, um cosmos, sabe? Uma energia quente que não deixa grudar o gelo. Por aí. Vai, chakra, que mais? Né? Só as coisas de Deus, né? Vamos lá. Só os textos bíblicos. Mas vai guardar o seu coração. E ele vai proteger o seu coração contra a ansiedade. Eu sei que eu desafio muito vocês esta manhã. Eu sei que vocês não são muitos de fazer perguntas, mas eu espero que, à medida que você vá observando na Bíblia as soluções para os congelamentos da sua fé, você se desperte. Chega de medo, chega de frustração, chega de ansiedade. Que Deus assim os abençoe. Amém. Vamos orar, meus queridos? Feche os seus olhos. Eu quero que você gaste um tempo diante de Deus em oração silenciosa. Eu quero que você diga para Deus o que você não anda dizendo. Eu quero que você diga para Deus que Ele já sabe. Ele já sabe. Ele não quer ser informado do que você vai dizer. Ele quer que você fale o que Ele já sabe. Diz para Ele o que você quer. Diz para Ele o que tira a paz do seu coração. Diz para Ele o que te incomoda. Diz para Ele o que você queria muito agora. E fala que foi eu que falei. Fala, o pastor falou para a gente falar aqui. Deus está aqui, meus irmãos. Deus sabe o que é isso. É conversar. Não precisa fazer um texto bonito para Deus. Fale com Ele. Fala, Deus, eu nem sabia o que eu ia orar agora. E aí eu tenho muito aquele negócio lá que o Senhor sabe que eu quero, mas que eu não ando muito falando contigo ultimamente sobre esse assunto. Tá aqui. Eu queria muito isso. Queria muito. Eu tenho ficado ansioso por causa disso. Me perdoe. Tem misericórdia da minha vida. Ouve a minha oração e me dá a paz que excede todo entendimento.